Boa noite, galera. Estamos aqui na abertura da Semanad, né? A 19ª Semanad. Queria dar as boas-vindas aí a todos os alunos que estão aí online com a gente e desejar aí uma boa semana, né? Hoje a gente vai ter uma palestra legal aí com a Rose Mazeto e amanhã temos minicursos e na quinta também minicursos, né? Desejo a todos aí uma boa Semanad, que vocês possam aproveitar o máximo aí dessa palestra e dos minicursos também. Eu vou passar a palavra aqui para o nosso diretor, o Toca. Ele vai dar uma palavrinha aí com vocês. Boa noite a todos, espero que todo mundo esteja bem, saúde, que é o mais importante. Dizer que a gente está com muita saudade de vocês, tá? O Du, o Gabriel estão com muita saudade, eles reclamam que sentem saudade de vocês, mas quanto a gente não pode ter vocês perto, a gente está sempre torcendo aí pelo sucesso de vocês, tá? Agradecer aí o empenho do DA, na pessoa do Alan, ao Eduardo, ao Gabriel, que organizaram essa semana junto com o DA, ao Rafa, do marketing, e a Rose, que é uma ex-aluna. A gente fica muito feliz, Rose, de estar com a gente aí. Espero que todo mundo tenha uma boa semana aí, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Um abraço a todos. Olá, pessoal. Boa noite. Eu quero, antes de tudo, agradecer, né, a presença aí de vocês nessa nossa semana de administração, que já é uma administração em contábeis, que já é uma tradição, né, a 19ª semana, então ela existe aí desde o início do curso, mas a primeira vez que a gente realiza a semana totalmente online, né, nesse modelo remoto. Então foi um grande desafio para a gente, né, foi um grande desafio fazer essa organização. Queria também agradecer muito aí o empenho do pessoal do diretório acadêmico, né, como o Toca disse aí na pessoa do Alan, mas todo mundo que esteve envolvido aí nessa organização, todo o pessoal, né, da TI, da FFCL também, a Pamela, o Rafa, né, todo mundo que conseguiu com que fosse possível a realização aí dessa semana. Agradecer o Toca também por confiar na gente aí para que a gente realize essa semana. E também para a gente é uma questão de muito orgulho receber a Rose, né, que eu conheço ela como Trinquinha, né, ex-aluna nossa aqui do curso de administração, fez pós-graduação, né, fez MBA aqui com a gente também. E é muito legal para a gente tem muito orgulho disso, de ter sempre os nossos ex-alunos próximos, né, os nossos ex-alunos aqui com a gente, e agora voltando, né, como palestrante, fazendo a abertura dessa nossa semana. Ela que participou de algumas semanas como aluna, hoje volta aí como palestrante fazendo a abertura. Eu espero que todos vocês estejam bem, né, estejam aí seguros aí, né, e estamos aí ansiosos para reencontrá-los, né, com certeza isso daí mais cedo ou mais tarde vai acontecer, tá bom? Então quero agradecer a presença de todos vocês. Obrigado e uma boa semana a todo mundo. Rose, muito obrigado por ter aceito o convite. Pessoal, uma ótima noite a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e agradecer também a participação de vocês nesse novo formato do Semanad. Na verdade, foi um aprendizado para todos nós, né? A gente que está acostumado com presencial, em ver todo mundo, né, ficar mais próximo. Infelizmente, nesse momento, a gente tem que preservar um pouco a saúde, né, até que passe um pouco, né, essa pandemia, mas em breve a gente espera retomar todas as atividades normais, né, que acho que assim como vocês, a gente está também muito ansioso para que tudo retorne como era antes, né. Também gostaria de agradecer muito o apoio do DA, da TI, do pessoal do marketing, né, o Rafael. Nossa, deram muito apoio para que a gente consiga realizar esse evento para vocês. A gente fica muito feliz quando é um ex-aluno que participa do Semanad, que traz um pouco da sua história, da sua percepção da faculdade, o pós da faculdade, né, um pouco da sua experiência. Então a gente fica muito feliz
Gostaria de desejar uma ótima palestra para a Rose. Também queria que vocês aproveitassem bem os minicursos que vão ter na quarta e na quinta-feira. Participem, aproveitem. A gente sabe que no online a gente tem muita distração, mas a gente organizou com cuidado esses temas para que vocês aproveitem bastante. Bom, então, gostaria de voltar a palavra para o Alan e tenha uma ótima palestra. Muito obrigado. Obrigado aí, Gabriel. Apresentando aqui a nossa palestrante, né, da noite, a Rose, como já foi citado aí por todos que passaram por aqui. É uma ex-aluna aqui da FFCL, formada em administração, né, com MBA em gestão de pessoas. Formação também de coaching internacional pela Febracis, né? 16 anos aí na carreira financeira e hoje é uma gerente geral de uma cooperativa de crédito da cidade natal, que é Miguelópolis, né? Ama pedalar, adora estar de bike por aí. E como ela mesma cita lá no Instagram dela, de Miguelópolis para o mundo. Vai daí, Rose. Que bacana! Boa noite, galera! Como é que tá? É muito bom estar aqui com vocês, aqui nesse espaço que eu vivi por tanto tempo aqui. E, primeiramente, muito obrigada, Toca, Gabriel, Duzão, por me prestigiar aqui nessa primeiro dia da abertura da Semana da Administração. Agradeço muito o diretório acadêmico na pessoa do Alan, o Rafa, a Amanda, que está aqui nesses bastidores. Confesso que olhar aqui para trás dá um pouco de nostalgia, né? O bom é estar com o vucu-vucu cheio de gente, a turmona, interagir com o pessoal. Eu falo muito, tenho tantas e tantas histórias aqui. E confesso que vim aqui e não ter o pessoal, não tem como não ser nostálgico. Ainda mais nesse cenário que nós estamos vivendo, né? Que tanto é reflexivo para a gente trazer o nosso eu com a gente mesmo, né? Está sendo um ano de muito aprendizado. Eu estava conversando esses dias com meu irmão, a gente falando assim, que trazemos vivências nossas e que a gente tinha ouvido que esse ano era um ano perdido. E nós estamos aqui online para mostrar que não foi, pelo contrário, foi o melhor ano das nossas vidas até então. Muitas das coisas que a gente está pondo em prática por aqui agora, nós íamos demorar alguns anos para aceitar, né? Porque sair daquela zona de conforto, depois eu vejo, e agora a gente já está aqui todos nós conectados. Então, vamos lá, pessoal. Já agradeci a turma. Para quem não me conhece, eu sou a Rose Mazeto. Eu sou de Miguelópolis, eu sou aquela patriota municipal, né? Adoro a minha cidade, uma cidade abençoada que é banhada pelo Rio Grande. Eu particularmente adoro estar lá, onde eu tenho as minhas maiores riquezas, que são a minha família. Eu sou de lá, natural de lá. Tem família esparramada por todo canto, como todo mundo tem, né? Mas meu maior patrimônio está lá, que é meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas primas, tias, sobrinhos e por aí vai. Então, eu sou de Miguelópolis. E a formação acadêmica começou aqui, nesse cantinho aqui. Na verdade, aqui não. Era no campus lá de cima, quando começou lá em 2004. Mas não vamos falar muito de data, não, né? Eu prefiro evitar. E aí, eu fiz a minha formação em administração e gestão de negócios aqui pela FFCL. E quando eu vim estudar aqui, eu tive a oportunidade de ter o estágio onde eu conheci as instituições financeiras que eu atuo há 16 anos. E aqui, através de uma parceria com o CIEE, ainda tem o CIEE, pessoal, que faz a parceria aqui? Tem. Eu iniciei o meu estágio no Banco Nossa Caixa. Lembra? Nossa Caixa, nosso banco, mas sim, faz pouco tempo, tá? Eu sou novinha, mas foi logo ali. E aí eu fiz meu estágio, que a faculdade proporcionou aqui, a gente ter esse contato, abrir essas vagas, e lá na minha cidade mesmo eu fiz o estágio. Depois do estágio da Nossa Caixa, eu fui estagiária no Banco do Brasil, onde eu concluí a minha graduação em administração e gestão de negócios. Passado meu tempo de estágio, né?
Vamos encarar a realidade de universitária desempregada. Bem-vindo ao mundo, meu povo. Foi bem isso. Eu achava que quando eu saísse da faculdade, que meu celular ia tocar. Olá, eu sou o empresário topíssimo. Gostaria de te convidar para você ser CEO da minha empresa. Bem isso, era o que eu imaginava, né? E fui encarar a realidade. Fui viver minha primeira fase do desemprego. Foi quando eu formei, já não tinha mais estágio e não preparei meu campo aí para me instalar. Meu pai tinha comércio, eu trabalhava com ele e isso era muito massa. Mas eu já tinha adquirido a minha independência ali e tal. Aí surgiu uma oportunidade no Banco Santander, de estágio, mas eu já era formada. Como que eu ia fazer estágio sem estudar? E foi aí que eu voltei para cá em administração de agronegócio. Pelo fato de eu ter feito administração de gestão de negócio, eliminava-se muitas matérias e eu entrei no segundo ano de agronegócio. E esse segundo ano de agronegócio abriu as portas para o meu estágio no Banco Santander. E foi quando eu comecei a fazer estágio lá e fazer agro aqui. Não concluí o curso de agro, fui efetivada e fui trabalhar em Ipuã. Tem aluno de Ipuã aí? Acredito que sim, aqui a gente consegue reunir a nossa região, bem provável de ter, né? E eu morei em Ipuã, numa pensão lá, era da dona Geni, nós não temos mais a dona Geni, ela já foi morar com Deus há uns 3, 4 anos, né? E eu morei lá com a dona Geni uns 3, 4 meses, e aí eu montei uma república. Com a Estefânia, que é ituveravense, e com a Alessia, que é de Guaíra, que estava vindo de Goiás. A Alessia é veterinária, e a Estefânia era assistente social, e eu bancária, estava dando muito certo. Montamos uma república e por aí tá. Mas antes disso, de eu ir para Ipuã, não, minto. Aí vivi essa parte em Ipuã. E foi muito massa. Foi uma experiência e tanto. Nessa época, era muito bacana, porque eu assumi lá, mas não tinha ligação de ônibus de Miguelópolis para lá. Porque eu moro no litoral, uma ilha quase. Para chegar a Ipuã, eu tinha que pegar um ônibus de Miguelópolis para Ituverava, Ituverava São Joaquim e Ipuã. Só que essa logística não dava para você ir e voltar todo dia. Ou eu teria que ir para Guaíra, tinha um delay de 3 horas, para ter um ônibus para Ipuã. Então, a logística não dava para eu fazer esse trajeto de ônibus. Foi por isso que eu fui morar e montei essa república lá. E quando eu fui morar lá, o Duzão que gosta dessas histórias aí, meu pai tinha me dado um carro. Você está pensando que é um carro, né? Era o que nem carro, era um Chevette verde que meu pai me deu para eu poder ir. No começo, antes desse carro, meu irmão estudava em Uberaba, então ele me deixava lá na segunda-feira e a Estefânia me trazia até Ituverava, onde eu pegava um ônibus cheio de mala e ia para Miguelópolis. Essa era a minha vida. Meu pai, vendo essa peleja, me concedeu o que é o meu Chevette verde. Quem quiser ver ele, tem nas minhas redes sociais, tá lá o que nem. E o que nem era uma benção, que eu achei que eu era a top da galáxia, que eu já tinha um Chevette, e eu poderia ir super independente e morar em Ipuã. Só que meu que nem, se ele ia, ele não voltava. E aí eu aprendi uma tática. Meninas, fica a dica. Deu problema no carro, não precisa saber sobre mecânica. Aprenda a abrir o capô. Alguém para, te ajuda. Eu já tinha as ferramentas, eu amarrava no carro das pessoas, as pessoas me levavam até Miguelópolis. Essa foi minha vida durante 1 ano. E depois de 1 ano, eu fui convidada para voltar para Miguelópolis, né? Já era uma funcionária do Banco Santander e voltei para Miguelópolis. E aí foi o ápice da minha vida, né? Eu já era funcionária, não usava mais empurrar carro, estava na minha cidade e foi quando eu comecei mesmo a me profissionalizar, né? Levar um pouco mais a sério e tudo mais. Já tinha toda a minha responsabilidade, uma carteira e por aí vai. Pessoal, tem problema, eu gosto muito de água. E aí, nesse retorno a Miguelópolis, se eu não me engano, em 2011, eu fui em 2010 para Ipuã. Em 2011, eu voltei para Miguelópolis e eu já era assistente de pessoa jurídica, formando a minha carteira, né, de pessoa jurídica lá.
E muito massa, um gestor muito acelerado e estava numa pegada. E aí eu fui entendendo mais sobre as instituições financeiras e foi quando eu comecei a disputar campanhas internacionais dentro da organização. E em 2011 eu ganhei a minha primeira campanha internacional, onde eu fui representar o Banco Santander em Portugal. Fiquei lá por 7 dias, ganhei o prêmio. O Ricardo Pereira, meninas, ele é global, né, da Globo, ele é um português, tem ele na minha mídia social também, se vocês quiserem ver, porque eu não trouxe nada aqui para divulgar, mas se der a gente acha umas fotinhas aqui. E eu recebi esse prêmio dele, foi um ápice, assim, para mim, porque eu lá de Miguelópolis, né, indo para Portugal de graça, né, porque eu tinha ganhado a campanha, e vivi essa experiência e fiquei apaixonada, é isso que eu quero fazer da vida. Onde já se viu, né? Vamos viajar, conhecer. Eu não conhecia o mar, eu fui conhecer o mar lá. E eu fiquei apaixonada. Visitei Fátima, que era um lugar que eu tinha vontade de visitar. Conheci castelos, fiz todo o tour, né? Estive no Porto, visitei vinícolas. Uma delícia. Voltei de lá apaixonada. Miguelópolis precisa saber que isso existe. E fiquei muito, muito eufórica. E aí saiu logo outra campanha. E eu comecei a estudar sobre essas estratégias de campanha dentro da organização que tinha, né? Eles prestigiavam. E como eu era assistente, galera, eu não tinha um cargo de nomeação. Para eu ganhar e ser elegível, eu tinha que bater essa meta em 300%, porque 150% garantia a vaga do meu gestor. Dentro das regras, tinha vários parâmetros, né? Uma campanha a nível nacional. Então, se eu batesse a meta em 150%, abria a única vaga que era o nomeado, o cargo, né? O gestor. E aí, como eu fazia 300%, a minha elegibilidade ficava muito acima da média. E aí abria a minha vaga. E a gente ia, ele elegível e eu também pelo mérito da conquista. E aí, com esse negócio, daí outra campanha, depois de 6 meses eu estava na Itália. Fui para a Itália, conheci lá, fui no Vaticano. Eu sou católica, sou religiosa, vivo isso. Para mim foi uma coisa muito fantástica. Era o Papa, esse é o Chico, era o Bento, o Papa Bento XVI. E aí eu estive lá, assisti uma missa, né? Era uma catequese que durou um pouco mais de tempo, mas foi fantástico. Um calor da Europa, fiquei na Via Vêneto, chiquérrimo lá na Itália. E isso tudo de 0800, galera. Eu ganhei essa campanha. Se eu não me engano, essa campanha eu fiquei em 3º lugar a nível nacional. Foi uma conquista e tanto. E eu fui entendendo meus potenciais e minhas elegibilidades ali dentro dessa instituição. E fiquei apaixonada nisso. E logo daí 6 meses eu estava na minha 3ª campanha. Foi quando eu conheci Dubai. Menina, lá na Itália, o Casa Grande que me entregou o prêmio. Já em Dubai foi a Tânia Kalil. E lá em Dubai é fantástico. Visitei inúmeros lugares. Fui na final da corrida de Abu Dhabi, de Fórmula 1, participei. Lá em Portugal, eu fui na final da Champions League. Eu não entendo muito de futebol, mas eu fui lá torcer para o Porto, que era a regra, né? Que eu tinha que participar lá. E aí, lá em Dubai, conheci um monte de coisa. Fui no Burj Khalifa, no Burj Arab, fui nos 100 e tantos andares, 7 estrelas. Tava me achando. A Rosinha do Miguelópolis tava lá no Dubai. Dá uma pegada aí, né? E aí foi isso. E eu fui sentindo esse negócio. Falei, gente, eu tenho um potencial para esse negócio. Eu vim na vida para ganhar campanha, para viajar pelo mundo de graça. E foi muito massa. Foi uma fase muito legal que eu vivi, onde eu comecei a entender um pouco dos meus comandos, né? Que se eu desse o comando sobre a minha vida, eu conseguia alcançar algumas coisas. E aí, nisso, dentro dessa instituição, eu recebi um convite de um diretor na época, falou, Rose, Miguelópolis já não está dando mais para você, eu preciso de você numa cidade um pouco maior, se tem potencial, aquela conversa, né? E eu, eufórica, tão internacional, aceitei. Fui morar em Barretos. Foi quando eu assumi minha primeira cadeira de gerente. Eu cuidava de empresas que faturava até 1 milhão. E Barretos é um potencial enorme, era muito bacana. E eu mudei para lá, toda eufórica e por aí vai. Foi quando eu senti que eu não tive o comando nessa decisão. E daqui a pouco eu vou trazer para vocês a diferença que eu atuo sob comando e controle.
E eu percebi, e eu fui para lá, gente, com um aumento de R$500 a mais no meu salário. Achei mega da hora, né? Não tinha noção do que era Barretos. Só meu aluguel lá era 770. Então, de cara, eu já fui com um delay de R$270. Fora o meu estacionamento, que eu tinha que ficar, fora comer, fora viver lá. E aí, foi aquele negócio, né? Eu falei, esse negócio não tá legal, não. Eu não curto muito tirar dinheiro de mim. Eu falei, né? Aceitei, vamos encarar. E queria já morar fora, já tinha morado em Puan, queria morar lá, né? Esse negócio, você sai da sua casa dos seus pais, você quer ter a sua casa, a sua cidade, sei lá. Cada um pensa de um jeito. E eu pensava que eu queria, aí eu queria viver, e o pau tora, e nós vivemos nesse Barretão, e foi uma experiência e tanto. Lá eu fiquei por 3 anos, e foi fantástico. Lá eu ganhei uma campanha a nível nacional, só que daí não foi viagem, foi em remuneração mesmo. Foi acima aí dos 10 mil, 13 mil, 15 mil reais, alguma coisa assim, uma campanha que tinha, aí tive essa bonificação. E foi muito massa, né? A Rose de Miguelópolis estava lá, E aí teve uma situação, quando eu vivi lá, teve uma auditoria e nós tivemos aí o desligamento de 9 funcionários, e foi a minha primeira frustração assim com o banco. Eu achei que, né, não estava esperando isso, e eu não tinha o controle sobre isso, eu tinha o comando sobre mim, né, não sobre isso. E aí foi uma frustração e tanto, eu já comecei a não gostar tanto, diminuir esse amor, foi caindo as fichas, oh meu Deus, né, muito sério, tudo muito sério. E foi aí que eu comecei a querer sair de Barretos, falei, já não estava legal, a minha turma já não era aquela mesma, e foi ficando aquele negócio. E aí eu fui disputar uma vaga em Uberaba, adoro Uberaba, queria morar em Uberaba, decidi que eu queria morar em Uberaba. Fui, fiz a entrevista, tal, e foi muito massa, e tava para bater o martelo para ir para Uberaba, recebi uma ligação de um ex-gestor, que era o Roberto, e o Roberto me convidou para assumir São Joaquim da Barra. Era mais próximo, eu poderia estar na minha casa, pensei, vou voltar para casa e tudo mais, né? E fui, assumi São Joaquim da Barra, um dos sims mais abençoados que eu dei, uma cidade que eu amo de paixão, tenho inúmeros amigos lá, e tem pessoas que eu levo para a vida lá, né? Entraram na minha vida como meus clientes, hoje são meus amigos, ainda participo de, agora não, porque não está tendo, mas aniversários, bodas, casamentos, festa de filho, batizado, eu sou convidada para tudo lá. E lá eu vivi por 3 anos, onde eu encerrei a minha carreira nessa instituição. No dia 15 de outubro de 2018, eu fui mandada embora. Fui demitida. Eu tinha tido uma proposta de assumir um cargo na regional onde eu cuidaria de 35 cidades, que era de cash, cuidava de títulos e tudo mais. E aí essa proposta me acarretaria morar em Franca, rodar essas 35 cidades com o meu carro, uma depreciação dele. Eu não teria aumento naquela ocasião, não sabia o que eram os bastidores dessa proposta, e eu falei que não. Eu quis ter o comando sobre a minha decisão, aquela que eu não tive lá de Barretos. E eu falei que eu não queria, se não me pagasse eu não ia, o banco trabalha por dinheiro, eu também não sou diferente, e fui nessa pegada. Aí, na ocasião, falou, Rose, mas eu queria que você aceitasse, você é carismática, a gente precisa de pessoas assim, e eu curto e grosso. Falei, mas eu não vou pagar pelo meu carisma, não. Se monetariamente me compensar, a gente conversa de novo, né? E eu falei, não. E eu sou solteira, sem filhos, não tinha muitos dos motivos para falar não. E foi nessa ocasião que 5 meses depois, meu cargo se extinguiu, e aí chegou meu desligamento. Você não aceitou, não tem onde te pôr, vai ser feliz, minha filha, vai ser feliz. No dia é muito complicado. Você sente que alguém está decidindo a sua vida. Isso é muito sério. E eu fui mandada embora. Esse Roberto, que era meu gestor, é um amigo, não estava esperando isso também. E foi aquele clima chato, choro. Reuni os meninos que trabalhavam comigo naquela época. E expliquei que eu estava saindo e tudo mais, para dar continuidade nas operações com os clientes que eu tinha, porque daí quando eu assumi São Joaquim, eu cuidava de empresas que faturavam de 3 milhões a 30 milhões. Então, assim, são muitos negócios acontecendo e você não pode abrir mão disso. Eu sempre privei muito pela responsabilidade com os meus clientes, né? Afinal de contas, eu estava ali, mas eu poderia ficar ali por longa data, né? E isso que eu fiz. Saí dali da agência,
despedi dos meus colegas, peguei minhas coisas, eu peguei uma caixinha de santo. Eu sempre ganhei muito santo em São Joaquim da Barra. E fui aonde eu almoçava, da Satisfação, onde eu morava, né? Eu morava num hotel lá, onde meus clientes tinham conta comigo. Eu expliquei, fui desligada, tal. Tinha cliente que tinha tanta confiança em mim que deixava vários compromissos para eu ajudar eles a acompanharem. Eu fui devolver esses compromissos de agenda. Eu sei que eu fui mandada embora 8h30, 9 horas da manhã. Eu consegui chegar em Miguelópolis, já era umas 3 horas da tarde. E nessa ida para Miguelópolis, uma grande amiga minha foi no carro comigo e falou: não vou te deixar aí sozinha, não. Ela era minha cliente, entrou na minha vida como cliente e hoje é uma grande amiga, que é a Carla Valentim. E eu falei: Carla, mas eu queria chorar, né? Tipo, alto, sozinha no carro, eu não vou me matar, né? Mas eu queria ficar sozinha, não precisa de ser comigo, não, tá tudo bem e tal, não sei o quê. Ela: não, eu vou com você e depois alguém me busca, não tem problema. E ela montou no meu carro e nós viemos para Miguelópolis. E eu vim chorando, e ela veio chorando comigo. Eu falei: eu tô fodida, acabou a minha vida, o que eu vou fazer? Enfim, né, nessa peleja. Eu sei que eu cheguei em Miguelópolis, era uma segunda-feira. Essa demissão aconteceu. E eu cheguei em Miguelópolis, lá na avenida principal, que você chega, que você chega de Ituverava lá. E eu olhei assim, fiz: Senhor Jesus, o que Miguelópolis tem para me oferecer? Lembra daquela conversa? Já tá ficando pequena aqui para você, você vai, né? Eu não sei o que Miguelópolis tem para me oferecer. Cheguei em casa e é lá que você encara a sua realidade, onde você tem que contar para seu pai, para sua mãe, que você falhou, que você fracassou, que você teve o seu baixo. Assim como eu tive os altos de campanha, que eu sei que às vezes fui motivo de orgulho para meus amigos, meus familiares, meus colegas, eu tinha que encarar que naquele momento eu não era um dos maiores orgulhos do mundo, né? De ser mandado embora. Meu pai é bem chucro, simples. E eu tava meio assim, né? Tentando ser forte. E aí meu pai falou assim: ó, 3 dias. Sofre 3 dias, depois acabou esse assunto, hein? E assim eu fiz, né? Ele mandou, né? O que eu tinha pra fazer? Eu sofri mesmo, chorei. Mal-estar de estômago, essas coisas. A Carla voltou pra casa dela e segui minha vida. E quando você é mandado embora, você tem que contar para todo mundo. Você tem que ir lá fazer o exame demissional, você tem que ir no negócio do trabalho, depois você tem que ir na Caixa Federal. Gente, é uma trenha. Você tem que contar para todo mundo: ó, fui mandado embora, preciso do meu seguro-desemprego aí, dá uma ajudadinha que batia. E isso aconteceu na minha vida. Por que eu tô contando isso, pessoal? Porque eu vou trazer agora a diferença que eu tenho de comando e controle, para vocês verem aonde que eu tive comando, onde eu não tive o controle. Eu separo comando e controle da seguinte forma: comando é aquilo que você consegue pôr a mão e decidir. Eu decidi que eu não queria assumir a vaga de cash. E perdi, por outro lado, porque toda decisão você ganha e você perde. Vocês decidiram estar aqui comigo, assistindo. Vocês estão ganhando um pouco mais de informação, ao mesmo tempo, vocês estão perdendo um tempo que vocês poderiam estar com a família, num boteco, bebendo, não, porque tá tudo fechado, né? Não, agora tá mais flexível. Mas entendeu? É quando eu achei que eu tenho o comando. O comando é o que você consegue conduzir, pegar com a tua mão e decidir. Já o controle é aquilo que não tá na sua mão. Não tá na minha mão se vai chover ou não. Não tá na minha mão se você vai pegar o Covid ou não. Você pode usar as cautelas para isso, mas você não cerca. Não está na minha mão tudo aquilo que você não consegue pôr a mão, é o controle. Não está na sua mão se vai estar viva amanhã ou não. Se eu vou embora daqui, Deus me livre e guarde, sofro um acidente, morro. Não está na minha mão. Está no meu comando, dirigir com mais cautela e tudo mais. Mas o controle sobre isso eu não tenho. Se o pneu vai furar, eu não consigo controlar isso. E por aí vai. Então, assim, trazendo um pouco dessas histórias, e aí nós vamos relembrar, estava no meu comando ganhar aquelas campanhas, tanto que eu fiz. Estava no meu comando falar não para ir para Barretos, mas eu não fiz. E eu deixei, assumi o comando também, perdi na questão monetária, ganhei na questão experiência e foi abrindo leques. Estava no meu comando falar sim ou não para aquela vaga lá em Franca que eu ia cuidar. Mas não estava no meu controle a decisão que não ia ter mais esse cargo.
E eu quis trazer essa analogia para a gente trazer para as nossas vidas. Eu sempre trago minhas experiências, que eu acho que é vivendo que a gente pode trazer algo para o outro. Nós vivemos num mundo, até 2019, onde o ter falava muito alto. Ter um cargo, ter um carro, ter um salário, ter uma marca, ter. E agora, nesse 2020, o ser tem falado um pouco mais, pelo menos para a minha percepção, onde ser saudável faz a diferença, onde ser um ser humano melhor faz a diferença. Uma das coisas que essa pandemia trouxe, galera, e eu não sei se vocês comungam da minha ideia, mas ela igualou. Não tem o mais top dos ricos que não pega, e nem o mais humilde também que está restrito a isso. Então, todo mundo de igual para igual. Quantos artistas vocês souberam que pegaram? E quantos vizinhos seus ainda não pegou? Eu acredito muito que nenhuma folha caia sem a bênção de Deus. Eu tive a minha avó que pegou e não resistiu. E, infelizmente, eu perdi a minha avó. Aos 81 anos, ela fazia pilates comigo às 7 da manhã. Extremamente ativa. Ela veio dirigindo aqui para Ituverava, ela tem uma casa aqui. E ela veio andando para a UTI, lúcida. E nós conversamos, trocando mensagem um pouco antes dela se internar, depois ela já ficou sem o celular, a gente não teve mais, eu não tive essa despedida. É difícil aceitar, principalmente perder, e principalmente perder alguém que você ama muito, é muito sério. E perder nesse cenário é ainda mais assombroso, porque você não tem aquela fechamento de ciclo onde você teve uma despedida. Porque é tão triste essa doença, que não tem um velório, simplesmente o sepultamento, onde foi as filhas, nós netos e os genros, poucas pessoas, minha avó que era de muitos amigos, minha avó deixou um legado maravilhoso, e eu não tive isso não estava no meu controle, mas esteve no meu comando, nos meus 34 anos, viver bem com ela, e eu tenho uma saudade imensa da minha avó, mas de coisa boa. Eu não consigo lembrar algo, com certeza tem, que eu deixei de atendê-la. Tipo assim, eu fiz compra para ela na pandemia, eu pagava a conta para ela, ela era minha parceiraça, ela assistia minhas palestras, ela viajava comigo, foi uma das minhas primeiras clientes quando eu abri a cooperativa. Então, essa parte da recordação maravilhosa que a minha avó deixou, me estava no meu comando que eu vivi bem com ela, eu aproveitei minha avó. E aí eu vou trazer para vocês. Vocês estão aproveitando seus familiares? Porque, gente, desde que a gente nasceu, a regra é essa. Quem nasce vai morrer. E nós estamos tudo emprestado aqui, né? Não? Vamos tocar o terror no mundo, gente, enquanto nós estiver aqui. Vamos viver bem, desfrutar bem. Eu tenho muito isso comigo. Eu adoro estar em contato com a natureza, com liberdade. Eu cheguei aqui, os meninos estavam falando, esses dias eu estava de lancha, ou de bicicleta, ou de carro. Eu adoro me sentir viva e me sentir vida, porque isso está no meu comando, porque ter ela, eu não tenho controle de quanto tempo eu vou ter essa vida, né? Isso é meio nostálgico e eu não quero entrar nesse mérito, mas eu só quis trazer essa analogia, que é uma vivência minha, para também mexer aí com os pensamentos e tudo mais, porque afinal de contas, o comando a gente consegue controlar, mas o controle, infelizmente, não cabe a nós. E quando você entende isso, e eu te convido a tentar separar isso dentro das suas decisões, fica mais leve. Porque daí é onde que entra a parte que eu quis trazer, assim. Eu trouxe minhas histórias, minhas experiências, mas eu tive essa percepção mesmo recentemente. Quando eu passei pelo processo de formação de coach, esse processo ele é bem assim, indigesto. Você tem que encarar você com você mesmo e você não tem como fugir. E aí que a vida acontece. E aí, quando eu decidi fazer minha formação, quando eu fui mandada embora, eu fui resolver as coisas e fui viajar. Fui para o Espírito Santo, tem uma amiga lá, e fui passar uma semana lá, quis esfriar minha cabeça, estava nervosa, fui para o Espírito Santo. Chegando lá, não conhecia esse estado e tudo mais. Fui pra praia
E a gente estava lá e eu comecei a ver, assim, porque eu vivi em banco desde os meus 17. Então, para mim, a forma de trabalho era instituição financeira. Eu não tinha muitas opções na minha cabeça, ela era bem mais fechada. Como eu trabalhava com pessoa jurídica, eu tinha várias experiências de negócios, mas não de gestão como dona, e sim de gestão de numerários, né? Estratégias, dinheiro, fluxo de caixa e por aí vai. E aí eu estava lá no Espírito Santo, eu lembro exatamente, fazia um mês que eu tinha sido mandada embora, eu fui de 15 de outubro, era 15 de novembro, eu estava lá no Espírito Santo, eu estava fazendo aniversário aqui, que 2 dias, faz 2 anos que eu fui mandada embora. E aí, eu falei pra Patrícia, eu falei, cara, o dinheiro ele só troca de mão. Tipo, eu levei meu dinheiro, eu queria uma água de coco, tinha uma que vendia água de coco, eu queria não sei o quê, o outro vendia, nananã, e vamos aqui, vamos de lá. Eu falei, uai, o negócio tá aí, né? Vamos vender alguma coisa. Eu pensei, eu moro no litoral, Migueló tem praia, vou montar uma barraca na praia, de lanche, fazer passeio, sei lá. E vim já com essa cabeça toda mais aberta, né? E vim empolgada com isso aí mesmo. E aí, quando eu cheguei aqui, falei, gente, mas eu queria mexer com gente e tal. E foi onde eu busquei, eu já tinha passado por um processo com um coach, um profissional de coaching. Falei, eu quero ser coach. Falei com o Braz, eu vou fazer igual você fez, eu vou ser coaching também. E aí, com isso, fiz a minha formação, fiz formação internacional em coaching integral sistêmico em Ribeirão, pela Febracis. E foi massa, muito massa. Achei mó da hora, fiquei meio assim, meio acanhada, sei aqui, não sei não, mas logo já fui convencida que não era e fiquei fanática nisso e comecei a querer pôr em prática e eu tive em 1 ano um resultado que eu não tive em 30. Que eu comecei a entender sobre gente. Eu só entendi sobre número. E foi onde eu vivi a maior maravilha, que foi esse ano. E foi muito louco, porque daí 2019 foi pauleira, e eu já fazendo formação, fazendo projeto, lancei o primeiro encontro de empreendedores, levei um monte de gente para minha cidade, fiz palestra, trouxe pessoal para apresentar, coisas que eu sempre tive vontades e deixava passar, porque depois eu vejo, e isso estava deixando, e eu não estava pegando o comando sobre isso. E eu pus o comando na minha vida, não, eu vou fazer, e vai errar, e vai dar certo, e eu não tô nem aí, vamos lá. E fui fazendo, e fui tendo resultado, e fui tendo parcerias. Foi quando eu abri meu site e fiz uma proposta para a Amazon e para a Hotmart, onde eu sou afiliada digital dessas empresas. Tenho participação deles no meu site e quando eles compram, a compra acontece no meu site, eu sou remunerada e eu fui achando esse negócio muito da hora. Gente, eu tenho um site, o povo usa ali, quer dinheiro na minha conta, adorei esse negócio. E foi muito massa, muito massa. E aí eu já atendia coach, já comecei a ser remunerada, eu lancei o meu escritório, que é o Escritório Mazzetto, no dia 2/2 de 2019. Então foi fevereiro, março, abril, em maio, eu fiz o mesmo salário que eu estava tendo no banco. Fiz, gente, que massa, aqui em Miguelópolis eu atendia gente quanto é lugar, esse negócio digital, eu já vivi esse digital. Fiz curso de marketing digital e entrei nessa pegada, fui muito empolgada nisso. E aí, em julho, eu sempre tive vontade de comprar uma franquia de cooperativa. Eu não sabia como funcionava. Não existe, tá? Ninguém compra uma franquia de cooperativa. E procurei saber, eu gostava do sistema de Sicoob, achava mó da hora, porque eles são bem conservadores, o pessoal valoriza o capital humano. Eu falei, gente, eu quero uma franquia disso aí. Fui ver, e aí eu soube que iam abrir uma Sicoob em Miguelópolis. E eu falei, mó da hora, né? Quero comprar uma franquia dessa, eu já estava vindo para cá. E aí foi quando eu fui entender sobre o cooperativismo, que é uma pegada totalmente diferente, onde os dois lados ganham, onde você pode dizer que você é sócio de uma instituição financeira. E é muito da hora. E aí eu fui indicada por 6 cidades, onde eu tinha amigos que sabiam dessa inauguração e tudo mais, mandei currículo e fui participar desse processo. E eu fui na intenção de compra. Quem era eu na fila do pão para comprar uma cooperativa? Fala para mim. E aí, nessa ocasião, tinha essa vaga de gerente geral, e eu apresentei meu currículo, falei com a diretoria lá, tal, e o pessoal mó da hora. E aí, batemos um martelo, dia 23 de agosto de 2019. Por que eu lembro dessa data? Nessa data, nasceu meu primo, João Miguel, irmão da Luísa, e era a formatura de medicina do meu primo, eu tava chegando em Uberaba, e era uma festa, e a vovó tava super animada, e o pau torando lá, e nós ficamos o final de semana inteiro. E aí, nesse dia, eu bati o martelo. Falei, não, eu aceito ser gerente e tal. Tinha obra para fazer e tudo mais. Dia 17 de dezembro, inaugurei essa cooperativa. Eu que tinha sido mandada embora de um banco,
Um ano depois, eu estava abrindo outro. Foi quando eu entendi que eu estava dando comando sobre a minha vida. Que eu fazia a minha vida acontecer. Que até então, as minhas propostas, as minhas campanhas, a campanha não era eu que desenhava, ela estava lá e eu disputava, massa. Mas e o que eu estava fazendo da minha vida? O que eu queria para a minha vida? E foi nessas pegadas que eu fui entendendo, eu fui aceitando, fui questionando, fui fazendo. E a cooperativa é mó da hora, eu não deixei as minhas coisas de coach, cada um no seu horário, mas eu consigo atender, consigo estar aqui com vocês, é bem mais leve o clima e tudo mais. E eu achei mó da hora, e desde então eu estou fazendo. E lá dentro da minha agência, eu estabeleci uma meta para mim, onde eu quero criar um método de trabalho, uma startup de trabalho, onde com um ambiente leve, com funcionários satisfeitos e com clientes bem atendidos, a gente vai ter muito resultado. Desde então, estou colhendo bons frutos nisso, tá? Eu acredito que a gente ser mais positivo traga mais retorno. Eu nunca vi gente negativa ter sucesso. Desconheço. Ser o CEO de uma empresa, ser o top of mind. Pessoa negativa normalmente atrai aquela negatividade. Então, eu procuro trazer minha vida na maior positividade possível. Eu tenho um sorriso fácil, sou disposta, adoro falar sim, com medo mesmo, mas eu falo sim. Então, assim, tem sido a condução da minha vida. E desde então eu estou tomando as minhas decisões conscientemente. E eu trago vocês para esse exercício. Quantas das decisões foi acontecendo ou você decidiu de fato? Inclusive esse curso que você está fazendo. Você fez porque era o que cabia ou era a sua vontade? Como que foi essa busca? Eu acertei no meu curso. Eu fiz, quando eu fui fazer, era porque o valor que era versus aonde eu morava, versus toda a minha realidade, era o que encaixava mais do que eu buscava. E eu fui muito feliz dessa escolha. Depois, quando eu fiz a MBA em gestão estratégica de pessoas, aí que eu tive certeza mesmo. Meu negócio é falar com gente, é me conectar com pessoas, adoro isso. E suas decisões? E saiba que quando você toma o controle, o que mais você tem que levar em consideração é a sua escolha do que você quer perder e do que você quer ganhar. Nós somos toda vez bimodal aqui. Ou você ganha ou você perde, ou você é direita ou você é esquerda, ou é preto ou é branco. Sempre é essa escolha. E a partir do momento que você toma o comando da sua vida, você escolhe o que você quer ganhar, o que você quer perder. Você decide namorar, você perdeu a vida de solteiro. Você decide ficar solteiro, você perdeu a oportunidade de ter alguém ao seu lado. Você decidiu casar, se fudeu pro resto da vida, tô brincando. Mas tirou essa vida de solteiro e ganhou formação de família e tudo mais. Você decidiu trabalhar nessa empresa que você não gosta desse gestor. Você escolheu tirar sua paz, mas você escolheu ganhar o que você está ganhando lá. Eu sou extremamente satisfeito com o meu salário. Você está escolhendo. Se você não está satisfeita com o seu salário, você não está satisfeita com essa empresa que você trabalha, você não está satisfeito com o seu gestor, sai daí. Você vai ser frustrada até quando? Toma o comando da sua vida. Ai, Rose, mas é difícil, desemprego, cenário, nananã. É difícil mesmo, ninguém nunca falou que vai ser fácil. Só que é nesse difícil, é nessa sair dessa zona de conforto que as coisas vão acontecer. Eu precisei ter sido demitida para encontrar essa beleza que está sendo a minha vida pós-demissão. Foi uma das melhores bênçãos que o Santander me deu, foi a demissão. Eu sou muito feliz mesmo, eu saí de lá, tenho muitos amigos lá, sou tranquilo. Tenho até conta lá ainda. E nada demais, pelo contrário, eles me deram tomar a decisão que eu não sei se eu tomaria. E aí eu te pergunto, você vai esperar alguém tomar essa decisão por você? Eu não tô pedindo para ninguém pedir as contas, não, gente, pelo amor de Deus. Não vai chegar amanhã e falar, a Rose falou para eu torar o pau aqui que dá tudo certo. Não é por aí. Mas olha para lá de fora da janela. Qual que é a empresa que você quer prestar serviço? Qual que é a empresa que você quer abrir? Qual que é o negócio que você acha que dá certo? Porque o dinheiro, ele é a consequência da sua satisfação profissional. O dinheiro vem. Outra coisa que eu adotei para a minha vida, que daí vai de cada um, foi quando eu consegui fragmentar meu dinheiro. E parte dele eu dou. Quanto mais eu dou, mais eu comunico para mim que eu sou próspera, mais minha vida prospera. E quanto mais pessoas eu ajudo, mais pessoas vão ajudar outras pessoas.
É a lei da positividade. E isso eu faço para a minha vida e tudo mais, participo de várias coisas, desde a doação de um dízimo, de uma participação de um evento, de aquele alguém que está com frio ou está com fome. E eu não estou aqui para me promover com isso, não. Isso é uma decisão minha e eu faço. Tanto que nesse encontro de empreendedores era uma crença que eu tinha. Para ir, eu não queria cobrar nada para ninguém, porque eu queria apresentar meu trabalho. E aí eu pedi leite para doar para o Lar Geraldo da minha cidade, que é um lar que abriga idosos. Fui lá nesse Lar Geraldo, pedi autorização e tal. E aí eu não queria divulgar que eu tinha ido lá levar o leite, porque eu achava que era querer aparecer. Mas é assim que você consegue tocar mais pessoas para ajudar aquilo lá. Nessa ocasião, eu arrecadei 517 litros de leite. Rose, quanto você doou? Uma caixa, um fardo fechado. E o resto tudo eu ganhei. E olha que bênção que foi para eles precisavam, usaram e tudo mais. E aí, se eu não tivesse falado, como que essas pessoas iam ajudar lá também? Então, quando eu falo de doação, é bem isso mesmo. E aí, meu despertar foi exatamente esse. Quando eu decidi o que eu quero abrir mão, o que eu quero ganhar, e quais que vão ser os comandos que eu vou dar para a minha vida. Quais vão ser os sims que eu quero e os nãos que eu quero também. Eu escolhi dizer sim para estar aqui com vocês, fazer essa abertura, e eu adoro o Rafa, o Alan, a Amanda, o pessoal, o Toco, o Du e o Gabriel que estava aqui. Vocês que estão aí, que infelizmente a gente não pode estar junto, mas nós vamos estar junto em breve. E eu decidi falar sim, e abrir mão dos outros compromissos que eu tinha em Miguel Lopes, tive que remarcar para outras datas, porque meus horários é sempre das 5 em diante. Desde atendimento de coach, desde meu Pilates, das outras coisas que eu tenho para fazer lá. Então, é priorizar o que você quer. E quando você decidir o que você quer, nada mais te impede. Porque você é exatamente aquilo que você pensa. Tem um livro que eu gosto muito, que chama Mais Esperto que o Diabo. Tem no meu site, tá? Entra lá, www.rosemazeto.com.br, merchan. Tem ele lá. Ele foi um livro que me trouxe vários insights com pensamentos, onde muitas das vezes eu me deixava ser alienada com pensamentos e poucas práticas e deixei com que minha vida seguisse. E quando eu comecei a tomar a ciência sobre tudo aquilo que eu queria para mim, foi quando as coisas começaram a se desenvolver nessa minha vida. Quando você deixa de achar e vai lá no fundo para entender a razão, é muito diferente. A conversa da vez, tal da fake news. A fake news nada mais é do que boatos. E quantos boatos você acredita? Em quantos amigos não verdadeiros você leva em consideração? E esse livro traz muito disso. E também tem uma parte lá que foi o intuito de eu trazer esse tema do livro, que é sobre os medos. Eu tinha muito medo. Tanto que eu tive muito medo no momento que eu fui demitida. Eu tinha medo de não ter trabalho. E tanto que não tive mesmo. Eu comecei a montar meu escritório, porque eu não tive como ser empregada de ninguém. Então, já que ninguém me emprega, eu vou montar minha própria forma de renda, que foi o que eu pensei. Eu queria estar lá em Miguelópolis pelo menos por um tempo, e assim eu fiz. E aí, o medo te acovarda. Nesse livro traz muito sobre dois principais medos, que é o medo da doença e o medo da pobreza. É um livro gostoso, pessoal, de ler. Indico mesmo. E ele tem um resumo de um livro bem menor que traz as melhores partes desse livro. E esses dois medos te controlam. Porque eu tenho medo de ficar doente, e você não percebe que você está atraindo isso para você. Eu tenho medo de ficar pobre, você vai criando crenças com relação a dinheiro. E aí, cada vez menos você fica com ele. Porque as pessoas têm medo de dinheiro. Rose, tá doida que eu tenho medo de dinheiro? O ser humano tem basicamente 3 grandes medos. O primeiro maior medo do ser humano é falar em público. Isso é um estudo, tá? Não sou eu que estou dizendo, não. Falar em público é um dos maiores medos. O segundo maior medo é da morte. As pessoas têm medo da morte, têm medo de falar sobre esse assunto e tudo mais. E o terceiro maior medo é o do dinheiro. Rose, como assim ter medo do dinheiro? Vou trazer aqui contigo.
Fechou seu mês e sobrou para você R$150. O que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Quem que eu não paguei? O que aconteceu? Por que sobrou esse dinheiro? É a primeira coisa que vem na sua cabeça. E aí você fez as contas lá, olhou na sua anotação, não, sobrou mesmo. E você deixou ele na sua carteira. Eu te faço o convite para daqui 15 dias, cadê esse dinheiro? Ou você adquiriu alguma coisa, ou você fez um churrasco, tomou uma cerveja, ou você adiantou uma parcela que nem estava vencida, ou você quebrou essa nota maior em notas menores e gastou sem nem saber para onde foi. Porque nós temos uma crença que o dinheiro tem que espalhar. Não foi eu que espalhei, para que eu vou juntar? E essas crenças nos afastam do que a gente está buscando. E aí a gente atrai, sem querer, aqueles medos para a nossa realidade. Tudo que você pensa, você é. Tem uma frase do... Eu esqueci o nome do autor. Penso, logo existo. Tudo que você pensa, e isso é involuntário, tem um documentário na Netflix que chama O Segredo, convido também vocês a assistir, que fala bastante sobre essa atração do pensamento, né? A lei do pensamento. Cada um pensa de um jeito, cada um acha. Eu, particularmente, prefiro não pagar para ver. Penso coisas positivas, quero atrair coisas positivas para minha vida. E, com isso, dentro do comando e do controle, quando você tiver o comando, até mesmo do seu pensamento, em trazer para si algo positivo, eu acredito e eu espero que vocês compartilhem comigo que grandes coisas vão acontecer na vida de vocês. Comigo não foi diferente. Tem uma passagem na minha vida que eu gosto de compartilhar. Não sei como que tá a hora, vocês vão me avisando aí, que eu falo demais. Que foi assim, quando eu estava no meu escritório e eu fui lançar o primeiro encontro de empreendedores, eu pedi assim para Deus, se o senhor achar que eu estou no caminho certo, o senhor me dá um sinal? E eu achava, a minha mãe, que levou a mãe rainha para minha cidade. Então, minha mãe, ela é assim que a mãe rainha. Me sinto neta da mãe rainha, que é quase mãe da minha mãe, não pode brincar com essas coisas. E eu achava, de verdade, que a minha conta lá com Deus, minha mãe estava pagando, que minha mãe reza muito, eu participava da missa, então estava fazendo minha participação. E quando eu fui fazer o encontro de empreendedores, que eu fiz esse combinado com Deus, eu falei assim, eu quero um sinal, se eu tô certa. Só que eu quero um sinal monetário. Eu quero receber de uma única vez um valor expressivo. E esse valor expressivo, de forma integral, eu vou doar para o santuário de Poços de Calda, onde está a irmã Fabiana, que é uma grande amiga minha, que quando eu fui entrar lá atrás, no Santander, estava vivendo esse período de desencaixe, nós conversamos muito, a gente rezou muito, e eu entrei. Então, eu gosto muito dela e confio na missão que ela tem lá, e eu fiz essa promessa. Se o senhor me atender nisso, e o senhor me mostrar, eu vou fazer essa doação. E fiz o encontro de empreendedores e tudo mais, e foi massa, veio gente da região inteira, uma da hora. E passou, arrecadamos o leite e tudo mais, e naquela semana nada aconteceu. E à noite, na semana seguinte, eu acordei de madrugada, meio esquisita e tudo mais, e fiquei meio comigo mesmo, e falei, Senhor, agora é o sinal, o Senhor me acordou para me contar, e eu senti comigo mesmo, você reza pouco, e sua fé é pouca. Se você quer uma prova, eu também quero. Foi muito impactante isso para mim. Eu falei, que a prova, Jesus amado, como que eu vou provar isso, Senhor? E no outro dia eu cheguei no meu escritório, e ajoelhei diante do santuário, de todos aqueles santinhos que eu ganhei lá de São Joaquim da Barra. Falei, Senhor, eu te entrego o meu dia. E o Senhor há de providenciar um cliente para mim hoje. E eu quero que esse cliente me ligue às 2h30. Rezei, ajoelhada ali. 2h30 não aconteceu nada. Né? Na hora de eu sair do meu escritório à noite, era umas 8 e pouca, ajoelhei e agradeci, obrigada, porque eu confio que o Senhor vai fazer, eu senti que o Senhor está cuidando de mim. Rezei mais meu Pai Nosso, minha Ave Maria, muito obrigada. E no outro dia cheguei e rezei, falei, eu quero às 2h30, porque
que o senhor me mande o cliente. E nada. Eu agradeci e foi assim essa semana. Vamos seguir, né? Tá bom. Fiquei uma semana sem nenhum cliente, nada. Na terça-feira da semana seguinte, eu recebi uma ligação. Oi, Rose, sou a fulana, tudo bem? Cristiane falou de você para mim, ela teve na sua semana, no seu encontro de empreendedores, ela fez coach contigo e tal. E eu queria ver se você pode fazer comigo online. Eu sou de Miguel Lopes, não moro aí mais, tô morando em tal lugar. Você pode? Eu falei assim, posso, né? Nunca tinha feito online. Se ela assistir, ela vai ficar sabendo isso agora, que eu nunca tinha feito online. Não vou dar o nome. E eu falei, nossa, vamos fazer, porque eu costumo atender por Skype, mas aí meu horário é mais na parte da manhã, porque a parte da tarde meu horário tá cheio. Eu falei assim, mas não pode mentir, né? Falei, pra mim tem que ser de manhã. E aí ela topou, e ela falou, Rose, qual que é o valor? Eu falei, X. Pensando comigo, não vai pagar. Aí ela falou, Rose, se eu te pagar à vista, você me dá um desconto? Eu falei, 10% de desconto, você pode me pagar à vista. Ela, você me passa a sua conta, então, e a gente começa. Gente, eu chorei igual um menino novo. Ele queria que eu mostrasse que eu precisava dele. E Deus é bom o tempo todo. Ele não me desamparou. Ele só estava ali para me fazer estar mais próxima e fortalecida na fé. Cada um na sua, tá, gente? Eu não estou aqui para trazer a minha religiosidade nem pregar um só, mas Deus é bom e bom é tudo que ele faz. Pessoal, eu recebi de uma única vez esse dinheiro e eu fui em Poços de Caldas e levei ele para essa minha amiga, para essa ação que ela faz lá no Santuário da Mãe Rainha. Na época eu fui transmitindo tudo, não contei valores, não contei quem que é essa cliente, não tenho intenção de abrir isso. Mas foi uma das provas mais vivas que eu senti de Deus na minha vida, onde ele me mostrou que eu não sou nada, mas que com ele eu tenho tudo. E aí, desde então, eu tenho uma agenda lotada de clientes, onde hoje eu tenho clientes na espera, porque meu horário é mais reduzido de atendimento. Eu tenho clientes me esperando para isso. E desde então eu pratico essa caridade, como eu disse aí. E eu vivo. Rose, você vive a vida que você sonhou? Não, eu ainda sonho uma vida muito melhor. Mas a partir do momento que eu tomei o comando da minha vida e que eu fiz acontecer. E outra coisa, pessoal, quando eu estudava aqui, o Du trouxe, eu tinha um apelido de Trinquinha, e é um apelido que eu tenho, tanto que eu lancei um projeto que chama Trincacuca, que é um projeto que traz pensamentos e insights para você aguçar aí, tirar de dentro de você o seu melhor. E em breve vai ter a nova temporada. Quando eu fiz, foi na época que eu perdi minha avó, fiz a temporada com 7 episódios e vou lançar ele em breve, a segunda temporada. E quando eu era a Trinquinha, apenas a Trinquinha, eu fui uma moleca mesmo. Aqui na faculdade, eu cornetava todo mundo. Tinha o Lelinho, ainda tem o Lelinho aqui na cantina? Tem o pessoal, tinha aqui e tudo mais. E ele me carregava até no carrinho do supermercado aqui. Alguém tem foto disso. Um dia vai aparecer essa foto. Só que eu não era a melhor aluna, não. Minhas notas nem sempre me valorizavam. Mas eu queria participar de tudo, então eu estava em todos os exames, recuperação e tudo mais. E foi bacana, passei. Só que eu perdi esse tempo de aprendizado e tive que pagar esse preço agora no futuro. Só para a formação de coach são 98 livros que eu tive que ler. E eu poderia ter aprimorado ainda mais se eu tivesse vivido com mais intensidade naquela época. Então, assim, eu particularmente não fui a melhor aluna, mas fui uma aluna que vive intensamente. E tenho muita saudade daqui, tanto que eu adoro estar aqui. Cada vez que me chama é um sim mais pronto do que o outro. Não quero que vocês não sejam os bons alunos, mas o resultado só vai acontecer quando pagar o preço, quando estudar de verdade. Se você me perguntar alguma coisa... Ah, tá. Daqui. Deixa eu ler então melhor. Quando vocês pagarem o preço, quiser ir atrás de alguma coisa, aí você vai entender o poder que você tem, o domínio que você tem. Você não acredita em qualquer coisa e você não desacredita em você, porque é exatamente aí que seu valor está. E o Rafa trouxe aqui para mim, que foi o René Descartes que falou, penso, logo existo, tá? Estava aqui a colinha.
E é isso mesmo, pensa, logo existo. É se valorizar. Se você sabe quem você é, o trabalho que você entrega, o profissionalismo que você tem, a amizade verdadeira que você dá para esse amigo e tudo mais na vida, você não tem medo do que você tem que encarar. Se esse amigo te traiu, ele mostra quem ele é, não quem você foi. Se seu patrão te mandou embora, assim como o meu, quem perdeu foi ele também. Afinal de contas, ele já tinha investido tanto no meu capital humano, vai ter que investir de novo. E eu estou usando todo esse capital a meu propósito. Quando você sabe que você está fazendo um bom trabalho e você sofre de forma injusta uma condenação, tenha sua consciência tranquila, porque é exatamente aí que mora. Quando você sabe quem você é e o que você está fazendo com a sua vida, as decisões que você está tomando em abrir mão ou em querer, em ter o comando do que você quer para a sua vida, grandes coisas vão vir para você, porque você não se abala mais. Muitas das vezes, e eu vivi muito isso, e quando eu tenho uma frase, até tá no meu Instagram, postei recentemente. O que os outros pensam sobre mim é o que os outros pensam sobre mim. Não quer dizer que eu seja, não quer dizer que eu tenha que acatar. O que eu sei que eu sou é ponto final. O que importa é o que eu faço e o resultado que eu entrego. Porque não adianta nada eu vir aqui falar de tudo isso e por aí vai, e eu não ter resultado nenhum na minha vida. Vim aqui falar, ai, que legal, você estudou, não foi boa aluna. O que eu vou estar fazendo aqui com você, gente? Eu não ter resultado, de nada vale eu estar aqui. Primeira coisa que você olha, quando alguém te julgar, qual que é o resultado da vida dessa pessoa? É uma pessoa que você espelha ser igual? Ou é mais alguém na fila do pão falando alguma coisa? Essas tomadas de decisão, essas consciências que vocês tomam com a vida de vocês, é o comando sobre o que você quer, sobre o que você aceita na sua vida. Hoje eu não aceito mais menos do que eu sou, não. Porque eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou fazendo. É essas decisões, a Érica Santos está dizendo aqui, para toda decisão, uma consequência. E é exatamente isso, Érica. Obrigada por compartilhar aqui com a gente. Não sei se eu posso estar falando, se eu posso estar vendo e tudo mais, mas vou fazer. Fica à vontade, pessoal. Vamos fazer tudo fora da regra. Depois o Toca Me Liga dando comigo, o Duzão vai lá dando comigo também. Mas é exatamente isso. Ação, consequência, decisão, ida e vinda. E não deixe alguém falar para você que você não pode. Um pouco antes, o Du, a gente estava conversando, tem um monte de tempo que eu não vejo o Du, sou muito amiga da esposa dele, eu, o Du e a esposa dele fazemos aniversário no mesmo dia, 17 de agosto. E ele falando assim, só eu para te dar esse crédito e tudo mais, gosto muito, e ele tem essa liberdade para brincar comigo. Mas eu viria alguma coisa, porque eu tomei comando, eu tinha tudo para não dar certo, totalmente estramelhada, desatenta, péssima aluna. Hoje eu não aceito. Hoje eu não aceito nem muitas das vezes algumas brincadeiras nisso. Porque eu já não sou mais aquela trinquinha. Hoje eu sou uma trinquinha revolution, de outra gestão, de outra postura. Eu quero ser, daqui a um ano, uma pessoa totalmente diferente dessa que eu tô aqui com vocês hoje, porque eu preciso evoluir constantemente. E se eu não buscar isso, qualquer pessoa pode ter poder sobre mim, pode me levar para baixo, pode tirar meu mérito, pode me desmotivar. E quando eu ponho a minha vida, as minhas decisões, os meus sonhos, os meus desejos, os meus anseios na mão de alguém, eu deixei minha vida acontecer de uma forma que eu não consigo controlar. Eu controlo apenas a mim. Você que é pai, ou mãe, você que é casado, você não controla seu esposo, sua esposa. Você controla você com relação a esse relacionamento. Seus filhos, até certo ponto, daqui a pouco você também não controla mais. Quiçá seu cachorrinho. E ele ainda vai fazer bagunça que vai te contrariar. Então, esses pontos de vista, esse saber, esse querer, depende do que você identifica sobre você. Muitas das vezes, e nós fomos treinados para isso desde que nós nascemos, nós fomos treinados para olhar para o lado de fora. Não, porque o fulano não paga os outros. Não, porque o cara ali trai a mulher. Que aquela ali, aquela ali. E você? O que você acha de você? O que você está fazendo para investir em você? Pessoal, vocês que estão aqui com essa pandemia fazendo EAD, vocês têm um mérito gigante, não é fácil a desatenção como o Gabriel trouxe. Esses cursos que vão ter aqui nos próximos dias, não perca essa oportunidade, não. Eu fiz 3 formações online esse ano,
que eu tinha muita vontade de fazer. E detalhe, as fiz de graça, porque as empresas abriram para experimentar e eu não perdi essa oportunidade, não. Eu fiz de graça mesmo. Programação neurolinguística, inteligência emocional e por aí vai. Que é as coisas que eu gosto. E aí eu trago para vocês. Vocês estão aqui fazendo curso online, se capacitando. Não tem quem pode dizer que vocês não são esforçados, que não são pessoas que estão desenhando a própria vida, que estão buscando. A Fabiana está dizendo aqui, Rose, você falou o que eu precisava ouvir nesse momento. Está no momento em que eu tomar a rédea da minha carreira e eu quero. Fabiana, que Deus te abençoe e que eu tenha te dito algo que traga clareza. Cuidado com as suas decisões. Pondere o que você quer ganhar, o que você quer perder. Só que é você que tem que tomar o controle da tua vida. E eu agradeço muito você compartilhar isso comigo, porque aqui a gente falando, não tem ninguém aqui atrás, tem ninguém aqui na frente. Dá um sentimento de estar só. E é isso mesmo. Eu fui descobrir isso, pessoal, com 33, 32, 33 anos. Eu poderia ter descoberto isso na idade que vocês estão aí, sei lá, 18, 20, 25, 30. Nunca é tarde. Nunca é tarde mesmo. Quando eu fiz a minha formação em coaching, tinha um senhor comigo, eu não lembro a cidade dele, 71, fazendo formação em coaching, revolucionando a própria vida. A minha avó fez sessão de coaching comigo. Eu tenho essas imagens, eu tenho esse privilégio de ter tido essa vivência íntima com a minha avó. A minha avó, que se foi, confiava muito em mim. Fiz o inventário dela em menos de 40 dias, porque eu sabia tudo, ela me correspondeu tudo, me abria tudo. Então eu tive esse prazer de viver isso, então não tem idade. A minha avó era a pessoa que eu mais admirava com relação à aceitação de mudança. Minha avó aceitou a tecnologia muito fácil, eu tenho inúmeras memórias digitais da minha avó, inclusive áudios, graças a essa aceitação dela, que eu sou muito grata. E por aí vai, mas eu não vou entrar no mérito da minha avó não, porque ainda estamos vivendo esse período aqui de luto. Em um cenário tão duvidoso e competitivo, é muito fácil a gente ter comando nas nossas vidas, mas precisamos por questão de evolução e crescimento. Patrícia, obrigada por você contribuir aí com a gente. É isso mesmo, pessoal. Assuma para a sua vida. Está sendo o melhor ano da nossa vida até então. De 21 vai ser ainda melhor, porque nós vamos estar podendo rodar o trecho, que esse negócio de ficar em casa, assim, eu não sei administrar muito, não. Confesso que tive uns dias de surtada. Porque eu falando aqui, talvez eu acabe tendo a vocês a alucinação que eu sou forte e tudo mais, eu choro, eu sofro, eu também tenho meus momentos de desespero, ficar em casa para mim não funciona, eu amo estrada, eu amo liberdade, eu amo natureza, e eu não soube administrar muito isso, não. E aí, com esse momento, gente, muita coisa mudou. Eu tive a oportunidade de fazer compra para minha avó. E é muito engraçado você fazer compra para as pessoas. Porque você ir na minha casa é uma coisa. Você vai comer o que está lá, você vai beber o que está lá, aí tá tudo certo. Outra coisa é você fazer a compra para mim das coisas que eu gosto, das marcas que eu gosto, do consumo que é meu. Eu não sabia isso da minha avó. Não, mas eu quero aquele Danone com frutas, mas eu quero da Nestlé, nananã. Tive que aprender a viver isso. Convive com a minha casa, os problemas de casa, estar mais em casa. Eu sempre fui muito de viajar, de estar fora. Então eu participava, mas não participava. Pegar minha priminha, a Luísa, que tem 4 anos, ela tá sempre comigo, amo ela de paixão. E participar mais assiduamente dela. E também ficar dias sem viver com ninguém, porque tinha época que você tinha que ficar sem ter contato, né? Não tinha muito jeito. Agora que tá dando um pouco mais de flexibilizada. Mas e aí? O que você aprendeu com isso? Eu quero sair muito melhor do que eu entrei nessa pandemia. Várias coisas e várias decisões municipais, governamentais, federais que tomaram que eu não concordo. E você se questionou para saber se vocês concordam mesmo ou não? E sem politizar, é a hora do comando sobre isso. Decisão de urna municipal, pensar o que essas pessoas estão trazendo de solução para a sua cidade, para a sua vida. Isso impacta diretamente na sua vida. Tem que questionar, tem que trazer. Eu, para mim, Rose, meus funcionários, o pessoal que trabalha comigo, se vocês perguntarem, eles vão contar. Lá em março, eu falei, gente, tem que abrir 3 turnos, é hora de aumentar emprego, de ter menos pessoas, mas mais gente trabalhando. Mas se eu quisesse ter essa voz ativa, eu que teria que ter me candidatado para governadora e fazer isso acontecer. Não foi o caso, a gente só conversa fiado mesmo. Ninguém sabia o que era viver.
E nós estamos sendo essas cobaias para a próxima geração. E a partir daqui, gente, vai ter muito cenário diferente. Quando o pessoal voltar para a faculdade, aqui vai ser um pessoal mais maduro, mas as crianças, quando voltar, eu dou consultoria no colégio, e as suas professoras vão ter que tratar cada indivíduo de uma forma, porque cada criança viveu uma realidade. Teve criança que teve como ter atividade o tempo inteiro, teve criança que não tinha internet nem para estudar. Teve criança que sofreu abuso, que a gente não sabe, seja psicológico, emocional, infelizmente sexual. E aí, como que nós vamos tratar esses seres humanos? Com empatia, se colocando no lugar dessa pessoa. A gente não sabe o que as pessoas passam. A gente não sabe o que as pessoas passam. Eu tive a oportunidade nesse período, né, que ainda estamos vivendo de pandemia, de também participar, de levar cesta básica e tudo mais. Gente, olhe para o lado de fora da janela. Tem gente passando muita necessidade. Aquele que você talvez nem ache. Se coloca no lugar da pessoa. Aquele cara que chega, gente. Quem trabalha no comércio aí, ou com atendimento ao público, vocês vão saber essa experiência aí. Quando alguém chega já direto para vocês com rispidez, com grosseria, no bico da botina, tenha compaixão. Você não sabe o que essa pessoa viveu. E só uma pessoa ferida fere a outra. Então, se alguém já chega nessa prontidão de problema, imagina o que ela não está passando. Às vezes, filho está passando fome, cortou a energia, cortou a água, não tem o que comer, não tem o que vestir, ou simplesmente não tem paz dentro da casa. Ou brigou com a esposa, foi colocado para fora, ou não teve como tomar um banho. Gente, isso acontece e acontece muito. Então, essa empatia, eu acho que é uma das palavras que 2020 foi muito usada, e eu concordo, e tem que ter. Só que nós vivemos a pandemia, gente, todo mundo no mesmo mar, mas não todo mundo no mesmo barco. Teve pessoal que pôde ficar em casa e o salário chegando. Agora teve gente que teve que encarar e fazer de forma clandestina seu trabalho para poder sobreviver. Isso é muito sério. Nós estamos no mesmo mar, mas não no mesmo barco. Teve gente que estava ali de canoinha, remando, teve gente que já estava no iate, teve gente que acabou o combustível no meio do caminho desse barco. Então, assim, se eu puder compartilhar e agregar na vida de vocês, eu convido vocês a viver a empatia. Vamos lá, viver a empatia, olhar a vida com mais positividade, desfrutar mais das pessoas que estão ao seu redor, nós todos somos passageiros, entender que o trabalho é momentâneo e ele passa, e viver o que você escolheu para viver para a sua vida. Muitos dos coaches trazem as palavras extraordinários e tudo mais. Viver o extraordinário. E é o extraordinário mesmo. Se você acreditar que você pode viver uma vida extraordinária, você vai viver. E o extraordinário não é tão extraordinário quanto você pensa. É o extraordinário que você idealiza para a sua vida. Então, é viver empatia, pensar bem no próximo, trazer para a sua vida aquilo que você quer. E ter o comando sobre as suas decisões. Que daí você vai conduzir a sua vida para onde você quer. As pessoas não têm sorte, elas têm decisões. E para aquela lá que se admira, que tem um sucesso, ela teve que falar muitos nãos, abrir mão de muita coisa, mas ela tinha aquela determinação de alcançar aquele objetivo. Então eu convido vocês a desenhar esse objetivo, respirar, sorrir mais vezes, ter as percepções sobre os seres humanos que estão do nosso lado e viver o que nós viemos para viver. Nós estamos aqui para tocar o terror. E é esse meu convite para vocês. E, pessoal, o Alan vai entrar aí com as perguntas. Se vocês quiserem fazer pergunta, fique à vontade. Se quiser comentar, falar alguma coisa, eu estou à disposição.
Acho que não estava ninguém me ouvindo. Então, Rose, mais uma vez, parabéns aí pela palestra. Acho que abriu o olho de muita gente aí, principalmente o meu. E parabéns pela história de vida, né? Sempre é muito bom ouvir a história de sua vida. Já ouvi lá no Trinca Cuca, mas é sempre bom estar ouvindo de novo. Bom, vamos começar com as perguntas. Tem algumas aqui. A Andréa Zago perguntou onde você fez seu MBA. Andréia, eu fiz aqui, na FFCL. Fui a primeira turma de gestão estratégica de pessoas. Eu fiz aqui e recomendo. O Rafazando. Rose, é possível trabalharmos com várias carreiras paralelas? Lembro que a professora Lidiane uma vez falou que é muito válido. Na sua opinião, consegue-se trabalhar várias carreiras ou é melhor focar em uma só? Pelo contrário, eu acho que tem que ser um caminho. Eu sou a favor, eu vivo a parte financeira, 8 horas do meu dia, e eu vivo a parte de desenvolvimento humano, mais 4 horas do meu dia. E ainda vivo a questão de gestão desses negócios, né? Então, sim, eu acredito que agrega muito valor, tanto para a sua vida, quanto até para a empresa que você trabalha. Eu acredito que quando você tem mais de uma profissão, você tem mais de uma percepção. Quando elas estão quase alinhadas, ainda é melhor, mas quando é de extremo oposto, também traz. É aquele água e vinho e tudo mais. Então, eu acredito bastante que favorece. Eu faço isso com a minha vida e tenho bons resultados. Então, assim, vai meio que experimentando. Mas eu acredito que quando você adiciona mais alguma coisa na sua vida, você aumenta a sua remuneração, basicamente. Você está tendo uma outra fonte de renda. 2, você tem outra percepção. 3, é um plano B. Na hora que um der errado, você já tem outro. E você só tem a ganhar, assim. Eu apoio essa ideia, sim. Beleza. Essa é a minha, ó. Rose, como podemos manter confiantes nesse cenário de incerteza que a gente está vivendo? Porque, querendo ou não, muita pessoa, igual você falou na palestra até, muita pessoa ainda com medo, né? Medo de ser mandado embora, medo de pegar o vírus, medo de passar o vírus para familiares, igual você já comentou aqui hoje. Então, como a gente consegue se manter positivo em relação a isso tudo? Ó, eu vou discriminar em 2 etapas. Positividade, né? Primeira questão, não é ser boba alegre, não. É achar sempre algo positivo. Eu adotei para minha vida que eu nunca perco. É uma frase do Mandela. Ou eu aprendo ou eu ganho. Então, quando você adota esse perfil, você não perde. Até mesmo, tipo assim, eu tô com medo de ser mandado embora. Tá, você vai ganhar essa experiência. Na boa, não é legal. Mas você não tem o controle sobre isso, você tem o comando. E assim, quando trata de ter positividade, tipo assim, você olha seu colega de trabalho, só traz visão negativa. A empresa está diminuindo o faturamento, cortando, negativismo. O salário pouco, negativismo. Qual que é a oportunidade que você tira disso? Eu basicamente trato assim, tipo, eu penso, o que eu vou tirar de proveito? Um exemplo, estão cortando, que nem no começo lá, teve uma regra trabalhista, onde você podia ter hora negativa, diminuir o seu horário, cortou percentual do salário. E o que você podia fazer para você gerar outra renda? Eu tenho uma amiga que fez na casa de 25, 30 mil reais por mês fazendo máscaras naquela época. Uma sacada que ela teve, eu não tenho essa aptidão, não sei costurar, mas vamos supor, eu poderia fazer o marketing dela de post. Era uma oportunidade. Não é o caso, não fiz nada disso, mas essa minha amiga faturou muito, muito. E ainda hoje ela vende muita máscara. Ela deixou uma parte do ateliê dela, que ela trabalhava, para fazer máscara. Então ela vislumbrou uma oportunidade. Vamos supor, você está trabalhando numa empresa onde diminuiu só a carga horária para meio período. Teve épocas de trabalhar poucos funcionários. Tipo assim, eu tive uma rotatividade dentro do meu trabalho, onde ficava parte em casa, parte trabalhando, para poder ficar nesse isolamento e tudo mais. O que você fez nesse tempo que você ficou em casa? Fez um curso? Porque, gente, quando eu falo de fazer curso e tudo mais, eu faço muito. Eu comecei a estudar depois que eu formei, tá? E eu faço muito curso. E, gente, tem muita coisa de graça. O YouTube te proporciona muita coisa de graça boa. Tem entretenimento? Tem. Mas se você quiser buscar conhecimento, tem também.
Então, assim, aí você aprende, vamos supor, que nem eu tenho uma cliente de coach que ela faz laços, ela vende laço. Gente, é uma ideia. Quantas pessoas precisam de laço? Ela faz laço tanto para criança quanto para boneca. E ela não deixou de vender. Eu tenho um amigo que ele tem uma empresa de açúcar, de arroz, ele empacota. Menino, foi uma loucura açúcar. Foi uma loucura arroz. Foi na casa de R$40 um saco de arroz. Oportunidade que ele teve. Aí eu trago para vocês exatamente isso. Tá feio? Tá triste? Tá complicada a parte profissional? Vislumbra oportunidades. Seja de montar um negócio, seja de trabalhar outro período, vender delivery, fabricar alguma coisa para você. Aí depois eu te trago o outro ponto, que é a questão do Covid. Rose, e aí? Gente, eu tive. Não é fácil. O medo que você tem de matar seu pai e sua mãe é desesperador. Eu sofri muito com a doença, mas não é um negócio assim, também exorbitante, não. É sério, eu não menosprezo ela, nem brinco. Mas é assim, tá, você pegou. Você não quis pegar. Você também não quer passar. Toma as precauções e pede a Deus. Eu tive, meu irmão teve, meus pais não tiveram. Graças a Deus. Eles não vão ter? Espero em Deus que não. Mas eu consigo controlar isso? Infelizmente, não. Meu emocional se abalou? Certamente. Chorei muito, preocupei muito, tive outros desabonos dentro dessa doença que eu vivi. Foi naquele projeto do Trinca Cuca. Mas foi uma experiência tanta. Porque é com muito pouco que você vive. E aí você desapega dos bens materiais num nível Harvard mesmo. Você não precisa de nada para você viver. Eu precisava de comer, de remédio e de banheiro. Era o que eu precisava com esse Covid. E aí, tipo, eu tava vivendo uma vida tão acelerada que às vezes eu saía de casa, eu não via minha mãe, porque eu saía mais cedo, e eu chegava, ela já estava dormindo. E esse valor de convívio familiar foi num nível muito excelente. Eu te confesso que eu desencadeei algumas coisas que eu tento trabalhar comigo mesmo. Tipo, se minha mãe espirra, eu, ai meu Deus, já tomo azitromicina, ivermectina. E não é assim, ela sempre espirrou. Ela sempre teve uma tossinha. E não teve nada. E aí você tenta entender o seguinte, eu perdi minha avó com isso. Mas ninguém vai antes da hora. Eu queria que ela fosse? Não queria e não sei administrar ainda a perda dela, porque comigo ela vivia muito. Só que ela foi, meu tio, que é irmão do meu pai, a minha avó é mãe da minha mãe, irmão do meu pai, também eu perdi. Eu queria que ele fosse? Não, mas ele já estava ali com seus 80 anos, ele viveu uma vida maravilhosa. É entender que ninguém vai antes da hora. Como teve pessoas extremamente jovens que foi, da minha cidade também, tá, existe erro, não sei se alguém errou, mas se errou também, existia um propósito de Deus, ou para essa pessoa aí ter cumprido sua missão aqui, ou para essa família também, como tantas pessoas aqui também, na cidade de vocês que estão me assistindo, perdemos. Existiu lá no começo uma politização? Eu acredito que sim. Quem vai controlar isso? Não está no nosso controle. Então, assim, eu espero em Deus que não vive isso mais? Espero que essa vacina seja extraordinária? Espero. Está no meu controle? Não está. O que está no meu comando? Viver o melhor que eu posso hoje, amanhã, enquanto eu estiver aqui. Então, eu administro assim. E com relação ao trabalho, é vislumbrar a oportunidade. A Ingrid pediu para você indicar mais algum livro aí para a gente. Bacana. Ingrid, eu vou indicar alguns temas de alguns setores. Um dos primeiros que eu gosto muito, ainda mais nesse cenário de pandemia, é O Milagre da Manhã. É um livro que vai te trazer sobre atividade física, sobre a oxigenação da mente, sobre acordar cedo. É um livro que eu já li algumas vezes e te confesso que fez toda a diferença na minha vida. É O Milagre da Manhã. Outro livro que eu sou ministrante autorizada dele, o que é isso? Eu represento o autor, eu posso dar palestra sobre esse livro, é O Poder da Ação, do Paulo Vieira, que é você colocar em prática seus sonhos, seus planos e entender como seu organismo funciona e tudo mais. Tem um outro que eu sou apaixonada, mas ele tem tipo umas 700 páginas, eu já li ele algumas vezes, que é Desperte o Seu Gigante Interior, do Tony Robbins. E eu falei aqui que Mais Esperto que o Diabo, eu gosto muito.
E agora eu estou numa pegada que eu estou lendo alguns sobre gatilhos mentais, marketing digital, que eu estou usando um pouco mais da minha rede social. Então, assim, eles ainda não terminei, então ainda não vou indicar. Mas existem muitos bons livros. Se você quer entender sobre pessoas, como fazer amigos, influenciar pessoas, é um livro fantástico também. Foi um livro muito gostoso que eu li. Outro, que se você está vivendo um egoísmo de pensar só em você, tem uma fábula, que é o Cavaleiro Preso na Armadura. É fantástico. Se você não está vivendo um bom momento no seu trabalho, eu convido você a ler Picos e Vales, que é fantástico também. Te ensina como você atuar quando você está lá no pico da sua vida e como você tem que atuar também quando você estiver lá no vale, que é naqueles momentos não tão bons. É uma fábula também, muito gostoso. E para fechar essas indicações de livro, tem um também, ele é pequenininho, ele deve ter umas 90 páginas, se eu não estiver enganada. Que é exatamente, olha que bacana, caiu uma ficha aqui para mim agora, que é exatamente a sintetização dessa palestra, que é A Boa Sorte. Quem quiser saber mais, pode me chamar no direct, eu mando os nomes dos livros. A Boa Sorte também é uma fábula, onde ela mostra que a sorte é você quem cria. E eu acho que vai trazer uma positividade bacana. É um livro bobinho, assim, de ler, bobinho no sentido de ser curto, mas de uma riqueza de conteúdo extraordinária. Foi um dos livros, assim, que eu já li, já reli. Bom, desses livros que eu falei para vocês, eu já li mais de uma vez cada um deles. Então, eu gosto muito desses livros e espero somar para a vida de vocês. São livros que te fazem tomar ação mesmo, sabe? Beleza. Depois eu vou te chamar no direct lá, esperem. O Gabriel Sola, né, nosso coordenador de ciências contábeis, ó, tem a percepção que o pessoal tem medo de arriscar, às vezes, por pensar que não pode dar certo, ou que a oportunidade não é para ele. O que você pensa sobre isso? Que massa, Gabriel. Adorei. Eu penso que esse é o pensamento de grande parte da população. E aí eu trago um pensamento na minha vida que é o seguinte: se a massa está pensando assim, a oportunidade de dar certo para mim é maior, eu tenho menos competitividade. Porque se as pessoas têm medo, se eu não tiver medo, eu já sou diferente. Eu tenho medo. Eu tenho muitos medos. E muitos medos. A diferença é que eu encaro. Eu encaro mesmo, assim. Gente, eu nunca tive medo de dirigir à noite na estrada. Aí uma marmota veio falar para mim assim: Rose, e se o pneu furar? E se aparecer uma vaca? E se você for parada e for assaltada? Eu fiquei em pânico. Gente, se acontecer tudo isso, a probabilidade dos seus medos acontecerem são 0,001%. O cérebro da gente funciona com a projeção daquilo que pode acontecer. E grande parte não acontece. Todos os medos que nós temos são... Sabe aquela voz interior que conversa com a gente o dia inteiro? A gente tem uma voz. E ela não é a consciência, tá? Ela é uma voz interior que fica te cornetando para te atrapalhar. Porque o cérebro é feito para economizar energia. E essa voz é a tradução dessa economização de energia. Então, assim, quando essa voz começar a falar com você, tenta silenciar essa marmota, porque essa voz é exatamente a sua sabotagem. É tudo que te sabota. Então, vamos lá pensar no seguinte, como o Gabriel trouxe aqui, eu tenho medo de arriscar. Perca tempo, gaste energia pensando no que você ganha, no que você perde. Basicamente, esses dois pensamentos. O que você ganha, vamos trazer exemplos práticos. Vamos pensar em mudar de trabalho. Vamos supor que eu trabalho hoje aqui na faculdade FFCL, sou professor aqui. Tá. Professor não, porque ele é professor. Eu trabalho no marketing, eu sou o Rafa. E eu tenho um salário top aqui, porque eu sou marketing, né? E o Rafa é o cara do marketing, ganha pra caralho. Não, pode falar palavrão, né? Desculpa. E eu trabalho aqui e eu decido que eu não tô feliz aqui mais, ou que eu quero ganhar mais e tal. Primeiro pensamento, o que eu ganho se eu sair daqui? Eu ganho oportunidade, eu ganho visibilidade, eu ganho disposição, eu ganho experiência.
O que eu perco? Eu vou arriscar, esse salário eu já estou comprometido, pode ser que eu ganhe menos. Tá. O que eu ganho se der certo? Uai, eu vou ter uma coisa nova, vai que é na empresa tal, o salário é um pouco maior, tá. E o que eu perco se também der certo? Porque você perde. Ai, porque ali eu poderia seguir uma carreira, eu estou desenhando um projeto para a faculdade está em expansão, e agora o marketing é o caminho da vez, e se eu investir nisso, isso são os seus sabotadores. Tudo que te dá prazer momentâneo é aquilo que te sabota. Aquilo que te faz pensar, dá aquele frio na barriga, pode ser, não estou te dando uma certeza, porque cada um tem uma realidade aí, que seja aquele caminho que você tem que traçar. E se deu frio na barriga, você perdeu o sono, que negócio de namoradinho no começo, mesmo sentimento, tá? Começa a fazer planos de ação. Tá, eu vou na entrevista, eu falo com as pessoas, eu procuro saber dos outros colegas dessa empresa se eles são felizes, porque com o passar do tempo, vocês vão entender que o salário não é o principal objetivo de você trabalhar numa empresa. Aqui eu vou defender a bandeira da cooperativa e eu sou muito grata por ter passado todo esse período do Covid, até mesmo a perda da minha avó, dentro dessa unidade. Porque dentro do banco, como é muita gente e é um ambiente mais opressor, você ganha mais, mas você sofre mais. Você não é, tipo assim, eu não sou contra banco, não. Só que é diferente a forma de tratar. O cooperativismo é um pouco mais próximo. Então, assim, o dinheiro é o de menos. Mas aquela satisfação. Nós, nesse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, mostra, nós temos a necessidade de se sentir importante, de se sentir valorizado, pertencente. E isso nem sempre o dinheiro compra. Eu conheço muitas pessoas concursadas do Estado, com salários acima de 25, 30 mil reais, que não vivem a felicidade que eu vivo hoje, que eu não tenho esse salário. Mas entende a pegada? Você vai ter que medir o que você quer ganhar, o que você quer perder e o que você vai desenhar para sua vida. Outra coisa, eu recebo muitos currículos lá na cooperativa e tudo mais, e eu vejo que as pessoas mandam, porque, tipo assim, eu tô desempregada e me manda. E eu preciso trabalhar. Eu entendo. E eu sei que isso é uma necessidade e entendo. Só que eu acho louvável quando a pessoa manda o currículo, e isso é uma dica, tá? E me escreve um textinho no e-mail. Oi, fulana, eu sou aqui, eu sou dessa cidade, eu soube da vaga, eu já tive experiência, ou eu nunca tive experiência, mas tenho vontade. Que daí você começa a ter um pouco mais de proximidade. Tem gente que só manda o currículo. É enviado via Samsung no e-mail. Paciência, eu acho massa, mas ele vai ter o mesmo retorno que ele tá me dando. E eu não tô menosprezando, eu leio todos os currículos, recebo. E outra, as pessoas estão mandando, vamos supor, hoje eu sou mandada embora da cooperativa, um exemplo. Não me manda agora, não, mas daqui, vamos supor que aconteça. E aí, onde que eu vou trabalhar? Eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de estar em contato com gente, eu preciso ter pessoas. Então, se você me contratar para ser almoxerifado da maior empresa, onde eu vou ganhar 50 mil reais, pelo salário eu aceito? Aceito. Eu vou ser feliz? Não vou. Daqui a pouco esse salário para mim não vale nada. Porque se você não estiver feliz, não adianta. Então, quando você for mandar um currículo, quando você for se conectar com a próxima vaga, não olhe primeiro o salário, olhe tudo ao redor. Como que é a qualidade de vida dos seus colegas, como que é a logística para você chegar lá, quais os planos de carreira, se tem abono no final do ano, porque às vezes a pessoa tem um salário um pouco menor, mas tem participação do lucro. As pessoas não fazem a conta do quanto ganha anual, faz a conta do mensalzinho. Aí eu ganho 2 mil reais mensais. Só que lá no final do ano tem um abono de 10 mil. E aí? Isso é importante. Então, assim, mas eu queria ganhar 3 mil por mês. 3 mil por mês vezes 12. 2 mil por mês vezes 12 mais 10 é diferente a conta. Então, assim, o que eu encorajaria, na verdade, o que eu faço para a minha vida é isso. Mensuro o risco e tento ir aonde o meu perfil me deixa. E se vocês quiserem, a gente pode fazer uma palestra, vou deixar até aqui, sobre perfis comportamentais, onde cada pessoa tem um jeito. Basicamente, são 4 que eu aprendi na minha formação de coach, onde é o dominante, o influente, o estável, conforme. Cada um desses perfis tem um comportamento e fica mais habituado em certas áreas. Que nem se você pegar uma pessoa que é
conforme ou estável, e colocar ela para ficar falando com um monte de gente aqui, ela vai falar, só que ela gasta muito mais energia para isso. Se você colocar sai falando mais com o homem da cobra, quando vê passou a hora aqui, e eu adoro. Eu tenho medo? Eu tenho medo, mas eu estou buscando conhecimento para não correr o risco de errar. E é exatamente isso. Eu vou deixar isso, uma hora, se vocês quiserem, a gente fala sobre perfil comportamental. Então, eu traria isso. Fabiana, ó. Eu era servidora pública, abandonei minha estabilidade em troca de um trabalho em uma empresa privada que poderia me proporcionar evolução na carreira, já que no setor público eu ficaria estagnada. Uma ideia do arriscar que você falou. Fabiano, eu não tenho nada contra concursados. Meus irmãos são concursados. Eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Eu sou a do meio, que eles falam que é a ovelha negra, né? Eu não sou concursada. Rose, você prestaria um concurso? Hoje, com a cabeça que eu tenho, não. Amanhã, talvez vocês vão ficar sabendo que eu sou concursada de algum lugar. Mas hoje não. Por quê? Eu, Rose, dentro do que eu tenho de conhecimento, né? Eu teria que prestar um concurso não de liderança, como um juiz, nada, porque eu não tenho essa formação. Então, o que eu ia ser? Uma executora, né? E que não tem nada de errado nisso, pelo amor de Deus, eu não sou contra ninguém que presta concurso. Desde que você não pare ali. Eu tenho um grande amigo, a gente até pedalou esses dias, quem me acompanha aí na rede social viu que eu vim de Guará de bicicleta, o Dudu, que eu admiro muito, ele é concurseiro, né? E ele muito me admira, porque ele não para, e ele se desenvolve o tempo inteiro. Então, tipo assim, existe a pessoa que passa no concurso e tá excelente, resolveu a vida, e tem o que passa e não fica satisfeito com isso e busca sempre evoluir. O Dudu é um desses exemplos que eu trago. Então, assim, você tomou um passo tentando tomar um comando da sua vida. Louvável, se você estiver feliz. Outra coisa que muitas pessoas fazem, não é o seu caso, tá, Tatiana, eu não te conheço e tudo mais, mas existe muitas das pessoas, e eu conheço algumas, que fazem o que não quer, com o dinheiro que não tem, para agradar quem não gosta. Frase antiga. Então, assim, mas se eu passar num concurso, meu pai vai ser feliz. Tá, e você? Quando eu fui trabalhar em banco, eu fui, na verdade, isso aqui eu já contei aqui na faculdade, porque minha irmã ia entrar, não entrou, eu vi uma frustração, eu vi uma oportunidade, mas assim, minha mãe que queria. Minha mãe me forçou? Não, mas eu lá, assistindo aquela cena, pensei, se eu for, minha mãe vai ficar feliz, e eu nunca fui das melhores do mundo. A mãe mandando mensagem. A minha mãe aí, gente! Ai, boa noite! Você sabe famosa... que a família tem que assistir, né? A famosa Lucimãe. Faz um cafezinho. Lucimãe é o melhor que tá tendo. E contando a história da minha mãe, que engraçado, quando eu fui fazer, foi porque eu vi ela. Eu acertei porque eu me encaixei nisso. Mas quantas pessoas estão fazendo as coisas baseado em agradar uma família? Um marido, um vizinho, ou então eu vou provar para aquele meu ex que eu vou ser concursado. Primeiro você tem que ser feliz, moço, que você vai provar para os outros, tem dó. Se você é feliz, a prosperidade acontece. Então, eu basicamente penso dessa forma, mas isso é um pensamento meu. E eu, Tatiana, acho louvável a sua atitude. E espero de verdade que sua vida seja próspera, mas no nível Harvard. E eu quero que você me conta isso daqui a um ano, o resultado seu vai ser totalmente diferente desse ano. Se você pegar os gatilhos que eu mandei aqui, tem jeito de dar errado, não. Agora a Cláudia. Rose, você é muito especial, sua palestra está sendo maravilhosa. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada mesmo. Eu adoro falar, e eu adoro falar nesse tema. Eu estou fazendo um projeto dentro da minha especialização, e essa semana eu tinha que perguntar para alguns grupos de pessoas, e eu vou perguntar para vocês e quero que vocês mandem no meu direct. Por favor, me ajuda a fazer meu TCC. Eu perguntei para grupo de pessoas do meu trabalho, grupo de pessoas de amigos, grupo de pessoas de família. Quando eles olhavam para mim, qual que era o propósito que eles viam que eu nasci para ser? Era essa a pergunta. E eu tinha muito medo de perguntar isso para os outros, para ser bem sincera. E eu pergunto para vocês, quando vocês veem quem me conhece de pouco, quem me conhece de muito, o que vocês acham que eu vim fazer no mundo? Manda para mim, me ajuda. E sem induzir o pensamento de vocês, tendo feedback lá, muitas das minhas pessoas que me deram feedback me disseram que eu vim no mundo para comunicar.
né, converse mais, e que eu vim tirar o melhor das pessoas. Uma amiga, né, lá do Espírito Santo, eu perguntei para ela, eu falei, Patrícia, o que eu vim fazer no mundo? Ela veio fazer eu rir, tô brincando, mas ela falou assim que eu vim tirar o melhor, né? Essa minha amiga, nós nos conhecemos durante 48 horas em São Paulo, onde nós dividimos um quarto por acaso, a gente era do Santander, ela do Santander do Espírito Santo, e eu fui representar o estado de São Paulo para fazer um projeto para o Santander em setembro de 2018, e a gente dividiu o quarto, e desde então nós somos uma amiga, mas amiga de verdade, de confidencializar. Já estive na casa dela, participo das coisas da casa dela, os pais dela são pizzaiolos, já fizeram noite de pizza para mim, o filho dela, eu sou a tia Rose. Pouquinho tempo. E com pouquinho tempo, eu já aprendi tanto com ela, e ela disse que aprende tanto comigo, e eu acho o máximo. Então, depois vocês me contam, o que vocês acham que eu vim fazer no mundo? Me ajuda a me encontrar, que eu vim tocar o terror. Ó, Ingrid, ó, que história incrível e admirável. Feliz e motivada por ter assistido você hoje. Parabéns e obrigado, Rose. Ingrid, obrigada a você por estar aqui me aguentando até agora. Você é uma guerreira, menina. Mas muito obrigada mesmo. E o engraçado, que nem o Du falou assim, uma ex-aluna tá aqui, eu participava, eu tava ali, ó. 2004, eu tava lá, 2006. A partir de 2006, eu tava sentando aqui. E hoje estar aqui falando com vocês é motivo de muito orgulho para mim, que nunca fui uma das melhores alunas, nem a melhor pessoa como exemplo. Mas que estou buscando meu lugar ao sol e tentando pagar o preço dos erros passados aí, buscando desenvolvimento diariamente. E quando eu me deparo aqui com isso e recebo um parabéns e história, eu fico pensando, quantas histórias tem aí me assistindo e que eu queria tanto ouvir? Você aí que talvez, né, olha e admira, faz o mesmo. Traz sua história, traz sua vivência, pelo menos para você. Porque cada indivíduo é de fato esse indivíduo. As pessoas falam assim, muito nos trabalhos, principalmente em treinamento de liderança, que todo mundo é substituível. Eu não concordo. Você substitui cargos, você substitui função, você não substitui o ser humano. E cada pessoa tem histórias lindas. Como eu trouxe da minha avó aqui, lógico, minha avó, eu tenho um sentimento e tudo mais, como a da minha mãe, como a do meu irmão. Meu irmão é um ser humano maravilhoso, que corre agora, ele é atleta de corrida e tudo mais. Mas meu pai, que estudou até o 4º ano primário, tem uma história linda, como a sua, Alan, como a do Rafa, a Amanda aqui. Imagina se a gente pudesse ouvir as histórias de todo mundo, que massa, muito massa. Tipo, essa minha, e eu conto, eu procuro trazer humor onde eu vou, porque eu acredito que se a gente levar a vida um pouco mais leve, a gente consegue colher coisas mais leves, mas não é fácil. Imagina, gente, vocês parar na pista todo final de semana para alguém te arrastar no sol quente, porque eu saía 4 horas da tarde, gente, e eu já vazava, né, porque eu era caixa. Não é brinquedo, não, gente. E eu morei na pensão da Dona Geni, que eu amei a Dona Geni o tempo que eu tive com ela, mas eu dividia quarto, não tinha privacidade, e era o que eu conseguia pagar. E lá a gente tinha a sobrinha neta dela, que ela tinha as necessidades especiais, e ela dava convulsão, ela gritava de manhã, e eu tinha que viver isso. A gente acudia, a Estefânia dirigindo o carro, eu pegava essa menina e ela às vezes vomitava na gente e tal, para dar o socorro. E eu aprendi muito com isso, muito. Eu amei muito a Dona Geni, foi uma pessoa que eu gostei de ter tido ela na minha vida. Mas não é fácil. Tipo assim, hoje olhando aqui, nossa, olha lá que legal, ela foi para um monte de país, ela foi mandada embora, já tem um negócio dela. Gente, fazer a formação não é fácil. A formação acadêmica não é fácil, é abrir mão de muita coisa mesmo. E eu não venho aqui me vitimizar, não. Não é fácil para ninguém. E nunca vai ser, porque ninguém falou que ia ser. Mas é não se colocar num papel de vítima. É pegar o comando mesmo e torar o pau. É o que tem para hoje, gente. É fazer acontecer mesmo. Eu particularmente conduzo a minha vida assim. Tem momento que eu me vitimizo? Lógico. Tem dia que você tá mais fragilizada. Gente, tem dia que eu tô lá com os meninos que trabalham comigo. Eu não gosto de falar funcionário, não, porque para mim eles são meus colegas mesmo. Eu adoro a turma que tá lá comigo. E eu não sei as coisas. Não sei. Tem coisas que eu não sei. E eu trato sempre na humildade. Os meninos me ensinam que eu não sei fazer isso aqui, não.
E às vezes tem decisão para tomar. Gente, eu tenho vontade de sair de lá e sair chorando. Porque tem coisa que eu não consigo. E tá tudo certo. E eu tenho que chorar também. E volta para trás. E não tem como esconder, porque meu nariz, você já notou, ele é um pouco mais avantajado. Ele fica dobrado se chora. Então, assim, eu tenho que sair, chorar e ainda dar um tempo para voltar, né? Mas é da vida. Eu sou gente, como todo mundo, como você é daí também, minha gente. E eu acho, assim, essa parte que é a melhor da vida. E é encarar, e bem isso, o pau tora mesmo, e o chicote estrala. Rose, então é isso, vamos encerrar aqui a nossa palestra de hoje, senão nós vamos descer jantar também, né? Vai pagar a conta hoje, né, Rafa? O Rafael falou que vai pagar, pode ficar tranquilo. O Alan. Bom, queria agradecer em nome aqui dos alunos, agradecer em nome do DA e da faculdade também a sua presença aqui. Acho que foi muito gratificante ter você aqui hoje, foi muito positivo. Quando o comentário de trazer, eu falei, vai ser bom demais, porque é simples, é alegre e vai conseguir cativar a gente tranquilo, isso aí é papel dela. Espero, desejo muito sucesso aí na sua carreira. Eu acompanhei quando você assumiu a cooperativa. Então, confie em Deus aí que vai dar tudo certo e espero contar com você alguma outra vez aí também para estar transmitindo essas coisas legais que você sempre transmitiu aqui para a gente, tá bom? Eu agradeço demais, estou sempre à disposição, deixem aberta aí essa do perfil comportamental para a gente bater um papo. E para eu encerrar aqui, meu muito obrigada pelo tempo de vocês. A nossa moeda de maior valor chama-se tempo. Então, use a seu favor. E muito obrigada, eu estou sempre à disposição. E eu gostaria de deixar aqui que Deus é bom, gente. E bom é tudo que Ele faz. A gente vai sair aqui numa positividade, num clima alto astral. Semana depois você se encarar alguma coisa que não é tão boa, pense que Deus está por trás disso. E que tudo tenha permissão. Então, eu sempre gosto de refletir sobre essa frase, que Deus é bom, e bom é tudo o que Ele faz, até mesmo naquelas diversidades que você não está esperando, mas sempre tem um aprendizado. Então, muito obrigada, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, espero de verdade, ano que vem ter notícias sobre vocês, de sucesso, de resultado, de prosperidade. Contem comigo. Eu estou à disposição, eu costumo responder todo mundo, me chama no Instagram, eu sou lerda, mas eu respondo. E o que vocês precisarem de dicas, de informação, ou de qualquer coisa relacionada aí na parte que eu trato, de desenvolvimento humano, ou de informações de finanças, de mercado e tudo mais, eu estou à disposição. Muito obrigada, de coração, por esse convite e por estar aqui com vocês. Obrigada, Rafa, obrigada, Amanda, Alan, o Duzão, o Gabriel, o Toca, e todos vocês, alunos e pessoal que está assistindo aí no link do YouTube. Uma pena não poder ver a carinha de todos vocês, mas espero em breve estar aqui presencial e poder ter esse contato físico novamente.